Olá pessoal de comandos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na aula 13, falando ainda sobre o software específico CAD-Simu. Hoje a gente vai fazer uma simulação da inserção dos componentes no CAD-Simu para poder montar um diagrama de comando, né, e um diagrama de potência de uma chave de partida direta, ok? Vamos lá. Bom, a gente vai ter que acessar, né, o nosso software, como a gente viu na aula 12. Então a gente vai acessar através da pastinha CAD-Simu. A gente vai escolher o arquivo executável, né? E aí vai abrir para a gente o programa, perfeito? Nesse programa a gente vai ter uma telinha onde pede o password, né, a nossa senha, para poder habilitar o sistema, que seria essa chavinha aqui escrito, né, Enter the Password. A senha, como vocês já conhecem, né, é a 4962. Bom, quando a gente insere a senha, né, vai aparecer para a gente uma nova tela para iniciar o circuito. Seria essa tela que vocês estão vendo aqui, né, no vídeo, perfeito? Bom, como todo arquivo, né, que a gente costuma fazer em qualquer software, né, a gente pretende, né, não perdê-lo. Então, para que isso não ocorra, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que salvar esse arquivo em algum lugar, né, num lugar de melhor conhecimento de vocês. O primeiro passo é a gente, né, ir aqui no menu File, Save As, para a gente escolher, né, a opção salvar como. File, Save As. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter uma janela, e nessa janela a gente vai ter aqui aonde que a gente quer salvar o arquivo. Tá? Então, nesse caso aqui, eu escolhi, né, salvar aqui o arquivo em meus documentos, tá? E também vai aparecer para a gente a opção de a gente colocar o nome desse arquivo. Então, no caso, a gente vai colocar a partida direta, .cad, que é a extensão, né, do arquivo, assim como eu disse, né, na aula passada. E vou aqui em salvar, aí o meu arquivo vai ficar salvo, perfeito? Bom, no caso, né, a gente não pode, tá, esquecer aí a extensão .cat, tá, ela é muito importante para a gente. A gente está agora aqui na tela onde a gente vai começar a inserir os componentes, né, do circuito. Então, a gente tem aqui essa telinha, então basta a gente acessar o menu dos componentes desejados, né? Então, reparem que aqui a gente tem todos, né, os ícones que a gente precisa dos componentes, as bibliotecas, vamos dizer assim, dos componentes. Se eu clicar nessa biblioteca aqui, vai abrir para a gente um monte de opção. Nessa daqui, outras opções, né, de fusíveis, por exemplo, aqui, opções de motores, e a gente determina aquele que a gente quer usar. Bom, então para a gente montar um diagrama, né, de uma chave de partida direta, a gente vai precisar dos seguintes componentes, né? A alimentação do circuito, né? Como é que a gente faz para acessar a alimentação do circuito? A gente vem aqui nesse terminalzinho no menu, acessa o Power Fans, tá? Que é a nossa alimentação. Aí a gente vai pegar, né? Ele vai abrir a opção para a gente e a gente vai escolher aqui essa alimentação, né? L1, L2, L3 ou terra. Por que 3, né? São 3 fases, tá? Essas 3 fases vai servir para alimentar tanto o circuito de comando como o circuito de potência. Perfeito? Aí a gente vai também trazer as linhas de alimentação, né? Porque não basta ter alimentação, a gente tem que puxar as linhas de alimentação que vai ser derivado ao circuito. Então a gente, para fazer essas ligações, a gente usa aqui os cabos, né? Então no menu
a gente vai ter essa opção aqui de Cables and Connections, que seriam as conexões, né, os cabos que a gente determina para poder fazer a conexão, tá? Enfim, a gente vai ter várias opções de cabo, né? Na horizontal, a gente vai escolher esse horizontal Wire Tree. Por que esse horizontal aqui? Porque aqui é mais fácil, né? Então, se eu quiser puxar as 3 linhas de uma vez, eu escolho o horizontal, né, com 3 linhas de alimentação. Posso fazer uma a uma? Posso fazer uma a uma também, sem problema nenhum. Logo mais a gente vai estar puxando essas linhas, né, as 3 de uma vez, que no caso eu escolhi a opção de 3 linhas. Aí a gente vai também selecionar, né, o Protection Wire, que seria, né, a linha de proteção aqui, perfeito? Que seria o nosso terra que vai ligado aqui nesse PE. É o que está faltando aqui. Ficaria dessa forma, né, o nosso PE com essa linha verde pontilhada, perfeito? Ainda na sequência de inserir componentes, né, na tela, a gente, né, depois que a gente fez toda essa inserção da alimentação mais inserção dos cabos de alimentação, a gente ficaria na tela do nosso circuito dessa forma, as linhas, 3 fases, mais o terra, perfeito? Bom, aí a gente vai puxar aqui na nossa tela os fusíveis de proteção, tanto para o diagrama, né, de comandos aí, quanto para o diagrama de potência, tá? Então aqui a gente vai no menu, na opção, né, Fuses, Disconnects, ok? E aí vai abrir para a gente uma opção de Fuse to, tá? Que seria, né, pro comando a gente usa 2 fusíveis. E aí, para o diagrama de potência também é na mesma opção, porém a gente vai selecionar quem? Né? O fusível, né, com 3, que é para alimentação, que é a proteção para o motor, tá bom? Que são as 3 fases. Então ficaria com a telinha dessa forma aqui no nosso esquema, tá? 2 fusíveis para comando e 3 fusíveis para potência. Bom, a gente tem que também em relé inserir uma proteção contra sobrecarga, que no caso seria o relé de sobrecarga. Então, a gente vai inserir o contato de comando, né? No comando, como vocês viram em aulas passadas, ele vai um contato normalmente fechado. Então, a gente vai selecionar esse contato, perfeito? Como que a gente acessa? A gente vai no menu, tá? Nesse Drive Button, ele vai abrir a opção para a gente, né? Desse NC, né? Normally Closed, né? Que seria um auxiliar aberto aqui, fechado, né? Auxiliary Wait Relay, certo? Então a gente vai utilizar esse comando instalando ele nessa forma abaixo do fusível aqui de comando, perfeito? Então a gente ficaria nessa telinha aqui. Bom, na mesma opção, tá? A gente vai inserir essa chavinha, tá? Ficando dessa forma, perdão, pulou um aqui. A gente vai inserir, né, o nosso relé de sobrecarga no comando. Logo mais, a gente vai inserir uma botoeira NF no nosso comando, para a gente desligar o comando, tá? Então essa botoeira ela vai ficar aqui logo abaixo, né, do nosso contato do relé de sobrecarga. Seria essa botoeira S aqui, perfeito? Então como é que a gente faz para acessar ela? A gente vem aqui em Drive Button, NC Button. Então essa seria a botoeira NF para desligar o nosso circuito, ok? Aí a gente tem também que inserir uma botoeira liga no nosso circuito. Essa botoeira liga
ela fica aqui embaixo da botoeira desliga que a gente colocou anteriormente para ligar o circuito, para acionar o circuito. Então, como é que a gente acessa? Drive button, push button, normalmente aberta, tá? Bom, a gente tem que inserir um contator também no nosso, a bobina do contator no nosso comando. Como é que a gente faz? Tá? Olha só, essa bobina aqui a gente tem que inserir logo abaixo da nossa chave, né, normalmente aberta. Então a gente vai lá em Coils and Signals, a gente vai pegar aqui a bobina do contator, vai clicar na biblioteca da bobina do contator, vai abrir para a gente várias opções, a gente vai escolher essa Co-Contactor Relay. Perfeito? E a gente vai ter ela aqui no nosso circuito. Bom, a gente além de inserir a bobina, né, do contator no comando, a gente também tem que inserir os contatos principais no diagrama de potência. Tá? Como é que a gente faz? A gente acessa aqui o menu, né, Contactors, Switches, né, são as chaves aqui do contator, seriam 3, porque a gente tem 3 fases. Vai abrir a biblioteca e a gente vai acessar o contator 3 aqui, né, e vai inserir no nosso circuito aqui no diagrama de potência. Olha, reparem aonde que está sendo inserido, né? Então, esse contator aqui comanda esses contatos aqui, perfeito? Logo mais, a gente vai inserir os contatos principais, né, do relé de sobrecarga. Ele fica mais próximo aqui do motor, perfeito? Então, a gente vai ter aqui, para acessar ele, vai ter que vir no menu, né, em Automatic Magnothermic. A gente vai escolher essa opção, né, de Thermal Relay e vai inserir o componente aqui embaixo, né, dos contatos principais do contator. Para a gente também ver como funciona, a gente tem que inserir um motor. Tá? Como é que a gente faz? A gente tem que inserir esse motor aqui, ó, para que ele possa funcionar na hora da simulação. Perfeito? Então a gente vai acessar lá no menu Motors. A gente vai escolher esse motor, que é Three Phase Motor. Então é um motor trifásico, né, de 3 fases. E ele vai ficar dessa maneira no nosso circuito. Perfeito? Bom, vamos inserir também um sinalizador para indicar que o motor está ligado quando a gente acionar o nosso contator, né, o nosso motor. Então, para que isso ocorra, né, a gente vai colocar um sinalizador aqui, tá, do lado da bobina do contator. Olha só, como é que a gente faz? A gente vai lá em Coils and Signals, vai abrir a biblioteca, a gente vai pegar essa lâmpada sinalizador, né, Pilot Signal, e vai inserir aqui no comando, tá? Perfeito? Dessa forma a gente mostra quando esse contator acionar, essa lâmpada acende e o motor vai girar. Bom, para que, né, o motor fique ligado, a gente tem que inserir um contato de selo utilizando, né, um contato normalmente aberto do próprio contator, para que o circuito fique funcionando. Como eu disse lá atrás, esse contato fica ligado em paralelo com a minha chave liga, ok? Contato de cá, né, ó, fica em paralelo com a chave liga. Como é que a gente acessa esse contato? A gente vai lá no menu, né, em Auxiliary Contours, Time Contours, Time de Contours. Então a gente vai acessar aqui o NO Contact. Seria um contato normalmente aberto do contator. Perfeito? E a gente vai inserir ele aqui em paralelo. Bom, aí a gente tem que começar a fazer a ligação, né, desse diagrama de comando. Então a gente vai lá em Cables and Connections, depois a gente vai determinar, né, o phase wire, né, que seria a fase da cor vermelha aí, e a gente vai começar a inserir as linhas. Reparem, né,
a gente começa a fazer as ligações das linhas. Por exemplo, a linha 2 ligando aqui no fusível, né? São as ligações do circuito. Então, se eu interligar, né, primeiramente essa linha, né, L2, passo pelo fusível e vem diretamente na bobina 2 e na bobina X2. Tá? Então, eu já estou fazendo o interligamento aqui do diagrama de comando. E assim vai funcionar para as demais ligações, né? Reparem esse circuito, por exemplo, a gente tem aquela ligação que a gente fez anteriormente e tem a ligação que a gente está fazendo, né, agora com a fase L1. Olha, reparem, passa aqui pelo relé de sobrecarga, pela chave desliga, pela chave liga, interligando aqui na bobina do contator, tá? Então, se vocês olharem o esquema que já tem em aulas passadas, vocês conseguem montar esse circuito e fazer a simulação, tá? Então, ainda na ligação dos componentes, cable, né? A gente usa a fase while para fazer o restante das ligações, tá? Então, a gente também, né, deve fazer a ligação do contato de selo. Então, também é o mesmo procedimento e olha só aqui, né, como é que fica a ligação. Então, interliguei tudo, liguei também agora o contato de selo. Reparem aqui, ó, passo a passo. Perfeito? E também vou ter que interligar a lâmpada. Como é que eu faço para interligar a lâmpada? Mesma coisa, né? Olha só como é que fica o circuito com a lâmpada interligada. Perfeito? Da seguinte maneira. Então, o esquema de comando já está todo interligado. Aí a gente vai partir para o diagrama de potência. Como é que eu faço para ligar isso? Eu posso usar, no caso, o vertical wire, né? Para ser mais rápido para mim ligar as 3 fases. Só não posso esquecer de colocar depois as bolinhas aqui de conexão, tá? Então, olha só como é que ficaria o circuito utilizando, né, a ligação com as fases. Ficaria dessa forma. Bom, ainda, né, no diagrama de potência, a gente também tem que fazer o seguinte, a gente tem que ligar o neutro, o proteção elétrica, né, o terra, no motor, né? Então, da mesma forma, eu acesso lá o Cables and Connections, procuro aqui a proteção e faço a interligação. Perfeito? Bom, agora a gente precisa inserir a nomenclatura dos componentes, né? Então, para que isso ocorra, basta, né, a gente dar 2 cliques em cima do componente, né, e eu mesmo vai abrir uma tela dando a possibilidade para a gente de alteração. Como, por exemplo, se eu der 2 cliques aqui em cima do fusível, eu tenho a possibilidade de mudar a sua nomenclatura, né, dou um OK, e aí o comando fica tudo, a nomenclatura fica correta. Bom, então nessa janela, né, eu vou inserir aqui, no caso do fusível, né, do relé de sobrecarga, eu vou colocar a nomenclatura ART, por exemplo. Então, no nosso circuito, tá, a gente vai dando os nomes desejados. Então, no diagrama de potência acontece o mesmo, né, basta a gente ficar atento, né, em colocar o nome dos componentes que eu utilizei, que são do mesmo nome no comando, eu colocar também na potência, né? Então os nomes têm que ser iguais para eles se conversarem, né? Por exemplo, se eu usei K1 na bobina do contator, os contatos do contator da potência devem ser também K1, ok? Olha só, né, o nosso circuito todo remodelado já com os nomes corretos. Reparem naquilo que eu falei. Se eu coloco o RT, esse componente é o mesmo, né? Então ele também tem que chamar RT. Se eu coloco o K1 no contator, esse componente é o mesmo, também tem que chamar K1, perfeito? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, por exemplo, K1, esse contato aqui é um auxiliar de K1, né? Então, quando ligar esse cara aqui, esse cara aqui vai poder, né, fechar. Então, os nomes têm que ser o mesmo. Enfim, pessoal, né? Agora o esqueminha está pronto para simulação.
Então, para realizar a simulação, a gente tem que pressionar, né, o botão de Simulation, tá? Então, dessa forma, o circuito vai estar habilitado para realizar a simulação ao clicar nas botoeiras de comando. Então, não basta só eu clicar nesse simulação, né? Eu tenho que clicar também nas botoeiras necessárias para o circuito funcionar. Perfeito? Bom, aqui uma pequena referência, né? E era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.